Ó prezados e amados irmãos, irmãs, nossos internautas, pessoas que nos visitam, eu cumprimento-lhes com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo, irmãos, que essa graça que Jesus nos dá de estarmos em unidade de espírito com Ele, com a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, nosso santo irmão Aldo, lhes proporcione muita alegria na alma, por estarmos reunidos neste ambiente sagrado para as reuniões, para estarmos diante de nosso Deus e receber da sua bênção. Eu desejo que esta graça bendita ilumine a sua alma, para que tenhamos uma reunião muito abençoada pela Santa Avó Rosa e o nosso querido irmão Aldo. Convido a todos que estão sentados, por gentileza, fiquem em pé os que puderem. Iremos dar início com ações de graças a Deus o Pai, com uma oração, todos em sentido de reverência e adoração aos céus. Ó Santíssimo e Eterno Deus, nosso Pai, estamos reunidos neste momento diante do Teu altar, no Teu tabernáculo, Senhor Deus, para unidos como família do reino dos céus, prestarmos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. Prestamos toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, gratidão, fé, temor ao Senhor nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Consolador, o Espírito da Verdade que nos deu a Santa Avó Rosa e a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, Mãe do nosso Salvador, Jesus. Adoramos e veneramos também ao Santo Profeta Irmão Aldo, como pastor do rebanho de Cristo, com toda a gratidão pelo seu sagrado ministério à frente desta Igreja Apostólica, durante os 43 anos que lutou em prol da salvação de almas, que deu-nos ensinos sábios, pregou com a sua própria vida, vivendo no temor do Senhor, nosso Deus. Agradecemos à Senhora Santa Avó Rosa, que como Espírito Consolador recebeu do Pai e de Jesus, na comunhão do Espírito Santo de Deus, toda a sabedoria divina, para nos revelar toda a vontade do Criador e nos ensinar a boa maneira de nos tornar a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai. E é com este objetivo que aqui estamos reunidos nesta noite, com o desejo de sermos perfeitos em unidade, termos mais sabedoria para nos aperfeiçoar na fé e nos dons espirituais do Espírito de Deus que somos dotados. Dom da fé, do amor, da humildade, da mansidão, da sabedoria para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Santa e querida Avó Rosa, conceda-nos nesta reunião mais da unção preciosíssima do Divino Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Este poder intrínseco do Espírito Santo, que nos dá o poder e a sabedoria de vivermos em santidade, de vencermos o pecado. Eu rogo em favor dos irmãos aqui presentes, daqueles que por um motivo justo não puderam vir a esta santa reunião. Também em favor dos irmãos internautas que nos acompanham nos seus lares, aqueles que estão conhecendo esta igreja agora há poucas reuniões e os ouvintes da Hora Milagrosa, espalhados no mundo inteiro. Tens misericórdia, Santa Avó Rosa, e conceda a oportunidade de salvação a tantos quantos crerem na Tua palavra.
Eu rogo também que durante esta reunião a senhora possa fortalecer a fé daqueles irmãos que estão um tanto abatidos, desanimados, possam estar enfrentando lutas, que as palavras da doutrina de Jesus nosso Senhor sejam o alimento para a sua alma, para a sua fé durante esta reunião. Entrego aos seus cuidados ao santo irmão Aldo, para que, como bom pastor das ovelhas de Cristo, nos conceda a divina inspiração para este trabalho, abençoando o trabalho do coral, da música, do cântico, da regência, também os obreiros aqui presentes, pastores, que te servem nesse sacerdócio santo. Que tudo seja feito segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, e para a honra e a glória do vosso nome, que assim o seja agora e eternamente. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos têm seus lugares, poderão sentar-se. E nós prosseguimos cantando mais hinos do nosso inário. Vamos cantar em seguida o hino de número 164, Sempre Avante. Sempre avante, nós cantamos com amor, marchando com a voz rosa e seu santo sucessor, recebendo seus conselhos e guardando com amor. Com certeza herdaremos galardão de esplendor. Muito alegres nós cantamos ao estar unidos com a avó. Vamos todos nos lembrando o que a avó Rosa ensinou, que em Deus confiou, nunca se enganou, do seu coração de mãe e repleto de amor, nascem as palavras santas de pureza e salvação. Quem em Deus confiou, nunca se enganou, e nós sempre recebemos o seu amor. O mundo inteiro há de conhecer. É o título do hino de número 210 que vamos cantar agora. O mundo inteiro há de conhecer teu amor, Santa Rosa. O mundo inteiro há de conhecer teu poder, sinais
Em prosseguimento, nós vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino Adoração e Gratidão, é o título do mesmo.
vovosa querida. Te louvamos nosso sincero louvor. Nosso amor, gratidão e adoração a todo o poder celestial. Numa só voz, numa só fé, num só amor, sempre unidos nós louvaremos com fervor. Exemplo de fé é o título do hino que será apresentado agora pelo coral. Contemplando a terra, entre a humanidade, Jesus encontrou a querida avó Rosa, mulher tão bondosa e cheia de amor, muito piedosa e temente ao Senhor, para o servir nesta santa igreja, Jesus a chamou. Preparando a avó Rosa, um dom precioso lhe deu o Senhor, para nos dirigir sua santa vontade, a ela expressou. À frente desta igreja, Jesus
Jesus a colocou. E a querida avó Rosa, templo de Jesus, aqui se tornou. Defendendo esta igreja a todo perigo, a avó Rosa enfrentou. Pelo bem e a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Foi exemplo de fé. Jesus não negou. Por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. Chegou que Deus nosso Pai a avó Rosa levou para dar-lhe o poder e a glória de ser nosso Consolador. E a querida avó Rosa, em nome do Senhor, está entre nós operando milagres com seu grande amor.
Prezados irmãos, irmãs, internautas, nós apostólicos recebemos a missão gloriosa de trabalharmos em prol da salvação de almas. E Jesus, nosso Senhor, disse que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas para que permaneçamos unidos na fé, Ele preparou e enviou o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e o profeta Irmão Aldo como pastor do seu rebanho, das suas ovelhas na terra, para cuidar, zelar e nos motivar, irmãos, a preservar a santidade, preservar a nossa vida unida a Ele, Jesus, como Senhor e Salvador, e trabalhar, lutar em prol da salvação de almas, enquanto é tempo. Veja que neste boletim interno oficial de nossa igreja temos uma mensagem que nos fala: prezados irmãos e irmãs, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática das boas obras em favor da Igreja de Deus na terra, pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é do conhecimento de Deus e dos seus santos, que, reconhecidos, se comprazam com o bom proceder de seus filhos e lhes concedem bênçãos incontáveis e a justiça, a justa recompensa para a sua vida. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos e irmãs. No tempo dos santos apóstolos, havia um senhor centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas, um homem muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea o bem aos necessitados, pois procurava ampará-los e ajudá-los, a fim de aliviar os seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que ele fazia, Deus, o Pai, enviou um anjo à casa desse senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também porque ele ouvira falar a respeito do Divino Mestre como Cristo enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade. O anjo então lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus, e para o teu bem e salvação, manda procurar a Simão Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus, e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Esta realidade, irmãos, é uma verdade. Tudo está presente diante de Deus e dos seus santos. Pelo bem que fizerem, prezados irmãos e irmãs apostólicos,
a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, lhes darão a recompensa. Façam o bem e sejam sempre prontos a ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir a sua sagrada missão nesta terra. E Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa. Recomendamos que tenham muito amor pela Igreja e façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que somente a semente do bem foi lançada para salvar e para libertar. Contribuam para a nossa Igreja com amor e desapego, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia e a nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos. Tenham muita paz, saúde, prosperidade e toda a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. São estes os votos do Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica junto ao Ministério Apostólico, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, para esclarecer a todos sobre esta grande verdade, de que tudo que fazemos, irmãos, nesta terra, chega ao conhecimento de Deus. E todos os que fazem o bem, todos os que têm um amor sincero pelo reino dos céus e o desejo de ajudar a salvar almas com a sua vida santificada. Irmãos, porque note bem, que uma pessoa santificada é quem ama o reino dos céus. E por esse amor luta para ajudar a Jesus, nosso Senhor. Ajudar a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à Virgem Maria a salvar almas. Ou seja, a dar condições para que estes santos de Deus, através da obra desta Igreja Apostólica, possam anunciar a boa nova de salvação e alcançar aquelas almas sofredoras, irmãos, que estão no mundo vivendo na sombra da morte, ou seja, vivendo sobre o domínio do pecado, mas são almas bondosas, almas que desejam a salvação, almas que clamam constantemente por misericórdia. E então, a misericórdia de Deus vos é dada através da oportunidade de conhecer a mensagem divina que está sendo anunciada. Só que para manter a obra da igreja realizando este trabalho, mantendo no ar o nosso programa Hora Milagrosa, também mantendo as nossas congregações, trabalho dos coros, que é muito apreciado e amado pelo povo apostólico, admirado pelas pessoas que conhecem o trabalho desta igreja apostólica. Tudo isso, irmãos, tem um custo. E então nós precisamos, como família do reino dos céus, nos unir e trabalhar sempre, nos esforçar para servirmos nesse sacerdócio santo, porque fomos escolhidos para isso. Por isso que Jesus disse que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Porque só pode servir a Deus quem tem um amor sincero.
Agora a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lutaram e estão lutando nesta igreja para aumentar o número de pessoas que amam o reino dos céus. Por isso nós fazemos sempre este convite aos ouvintes da Hora Milagrosa, aos irmãos que nos assistem pela internet, para virem frequentar esta igreja, virem participar das nossas reuniões. As portas da igreja estão abertas para recebê-los. Aqui está o conforto e o consolo dos céus, onde estão presentes os santos de Deus para nos abençoar. E vamos unidos, irmãos, contribuir, ajudar, para que a igreja siga em frente, realizando a sua obra, fazendo os investimentos necessários da melhor maneira para que tenha êxito cada vez mais na realização dos planos de Deus. Por isso eu vos peço, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deem as suas ofertas, seus dízimos, pontualmente, e confiem em Deus. A Santa Vó Rosa sempre disse: quem em Deus confiou nunca se enganou. E é assim mesmo, irmãos. Aqueles que confiam nesse poder do reino dos céus e dão o seu dízimo, como está aqui neste boletim: chuvas de bênçãos cairão sobre vós, porque encontram-se em santidade, são movidos por um amor sincero e ajudam a levar esta mensagem nos lugares mais longínquos desta terra, para anunciar a boa nova de salvação. Façam isto, irmãos, com alegria na sua alma, da melhor maneira que puderem, e eu vou orar para consagrar a sua oferta ao reino dos céus. Convido que curve a sua cabeça aí nos seus lugares com devoção e fé. Ó Santíssima e gloriosa Mãe Divina, Rainha dos céus, junto a Maria Santíssima, nossa Mãe, Santa Vó Rosa, neste momento glorioso podemos falar ao coração dos teus filhos, anunciando que todas as obras realizadas pelo teu povo chegam ao conhecimento de Deus o Pai. E as recompensas são dadas para os que com fé e humildade santificam a sua alma para servir o reino dos céus. E ele creio que vieram a preparados para ofertar, dando dízimos e ofertas especiais nesta noite. Por isso eu apresento à Senhora estas ofertas, que é fruto da gratidão, da fé, do amor, da caridade do teu povo. E declaro estas ofertas consagradas para a obra do reino dos céus. E o faço, Santa Vó Rosa, em nome da Senhora, em nome de Jesus e da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo. Que seja isto para a salvação de almas, para a glorificação e honra do nosso Deus. Recebam a nossa gratidão e louvores, vó, pela oportunidade de poder trabalhar neste sacerdócio santo. Prestamos-lhes toda a honra, glória e louvor, que seja agora e eternamente. Amém. Todos poderão contribuir e depositar a sua oferta na salva que as irmãs diaconisas vão passar. E eu leio para os irmãos alguns avisos contidos neste boletim interno oficial de nossa igreja, que nos fala sobre o batismo. Informamos a todos os nossos irmãos que não teremos possibilidade de realizar o santo batismo agora em maio, conforme estava programado, porém faremos todo o esforço para realizá-lo no dia 2 de setembro próximo. Informamos ainda que a festa da coroação do Santo Irmão Aldo em nossa sede está confirmada. Na quarta-feira, dia 3 de maio, será a chegada dos irmãos e a festa do chá. Na quinta-feira, dia 4, a reunião de oração. Na sexta-feira, dia 5, a festa da coroação do Santo Irmão Aldo. No sábado, dia 6,
será uma reunião especial. E no domingo, dia 7, a celebração da Santa Comunhão. Os irmãos das congregações que desejarem participar, entrem em contato com o responsável de viagem da sua congregação, para que possam ser feitas as reservas, inclusive nos alojamentos da sede. Também teremos um aperfeiçoamento de pastores. O Conselho Deliberativo convoca os nossos irmãos pastores da sede de todas as congregações para 4 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades serão realizadas nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho de 2023, em nossa sede, juntamente com a festa do aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício deste ministério tão glorioso. O objetivo do Conselho Deliberativo é o aprimoramento dos nossos pastores em todos os sentidos, e assim estimular o desenvolvimento uniforme deste ministério. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo a busca incessante pela união, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos pastores, promovendo aulas e materiais de apoio. Lembramos que só serão justificados os pastores, ou a falta dos pastores que estiverem trabalhando, ou com problemas de saúde impossibilitados de participarem. Se possível, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo informando a sua situação. Aproveitem esta oportunidade para o seu aprimoramento. Procurem se programar com antecedência, pois a sua presença é fundamental. Ainda informamos que no dia 9 de junho teremos a unção dos membros do ministério, diáconos, diaconisas, pastores, que estão nomeados, e encerraremos com a celebração da Santa Comunhão no dia 11 de junho. Os irmãos diáconos que desejarem vir neste ministério de pastor ou servir neste ministério de pastores, procurem solicitar o teste no e-mail testepastor@igrejaapostolica.org. Na grande maioria das nossas congregações não teremos pastores neste final de semana festivo. Portanto, os irmãos as reuniões deverão ser realizadas por um obreiro diácono que tenha capacidade e boa leitura, e até pelo regente da congregação. Procurem se preparar antecipadamente. Também sobre o recanto apostólico. Relembramos a todos os nossos irmãos apostólicos que o nosso sítio, Recanto Apostólico em Juquitiba, é um lugar propício para o descanso, lazer e meditação. O local é de uso exclusivo para irmãos apostólicos. Os que desejarem ir devem agendar com os irmãos responsáveis através do telefone de número 11 29 41 70 66, no ramal 6001, reservando antecipadamente a data e verificando a disponibilidade do lugar para a sua acomodação. Informamos que devem levar as roupas de cama e alimentação durante a sua estada no recanto. Relembramos ainda que não destruam a natureza, as flores, plantas, animais e a horta.
e serem coerentes com a pescaria, para se alimentarem durante a sua estada no recanto. Procurem deixar tudo em ordem e limpo quando terminar a sua visita, pois novos irmãos virão para se hospedar e aproveitar nosso recanto apostólico. Eram estes os avisos que tínhamos para este momento. E agora, irmãos, nós vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino Bendita a Hora. Mas antes, enquanto ele se prepara, eu faço um convite para os nossos internautas virem participar de nossas reuniões aqui nesta congregação de Taquara, que são realizadas, irmãos, toda quinta-feira às 19h30. Aos sábados, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. O endereço desta congregação é Rua Farrapos, número 570, bairro Santa Terezinha. Isto para os que não conhecem, não sabem onde fica, aqui está o endereço. Estão todos convidados a participar conosco das reuniões. Vamos ouvir o coral. Bendita a hora que de coração busquei em Deus libertação, pois nessa igreja eu encontrei o que pedi, ó Deus, em oração. Te agradeço, ó Santo Deus, pois teu poder me libertou. Eu sei que foi pra mim sentir assim o seu amor. Deus enviou seu próprio Filho, Jesus divino, Salvador, morrer crucificado pra me salvar com seu amor. Agora eu tenho paz, tenho
Que belo dia é o título do hino que será apresentado pelo coral. Que bom seria se o arrebatamento de nossa igreja se desse hoje. Que belo dia, pois a grande vitória do reino dos céus se consumaria. Jesus viria com a santa voz e todos os santos para nos levar. E Deus, com seu trono de glória, como está escrito, o seu juízo aplicaria. Estamos felizes de ter a certeza que o reino do céu é o galardão que nós vamos receber, pois somos o povo que Deus escolheu. Oh, como é bom ter o irmão Paulo e termos também a santa direção, pois eles com muita união ensinam a verdade ao nosso coração. Porém, muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo, esperando que o bom pastor venha lhes confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é o pastor ungido por Deus, faz tudo para abençoar e também guardar com seu poder, pois sua vontade é formar um só povo para cumprir os planos de Deus. Então, com muito fervor, intenso louvor, cantaremos assim. Estamos felizes de ter a certeza que o reino do céu é o galardão que nós vamos receber, pois somos o povo que Deus escolheu. Oh, como é bom ter o
iremos meditar em nossa doutrina, os ensinos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram durante os anos do seu ministério à frente desta Igreja Apostólica quando aqui viveram. Santa Vó Rosa foi 16 anos, quase 17 anos, à frente desta Igreja Apostólica, ensinando toda a vontade de Deus o Pai, segundo ela aprendeu. Ouviu do Pai e de Jesus. Ela nos transmitiu. E o Santo Irmão Aldo, durante os 43 anos, quase 44 anos de sua vida e de seu ministério à frente da igreja, ele deu continuidade com muito amor aos ensinos de Jesus que a Santa Vó Rosa já havia nos ensinado, e nos ensinou coisas novas, nos ensinou a ser fortes, a sermos corajosos, humildes e mansos de coração, para servir a Deus nesta terra, para santificar a nossa alma, irmãos, para vencer o pecado, vivendo uma vida justa e santificada. Veja bem sobre o glorioso ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu entre nós. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Vó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina que tem o poder de dar a vida e tornar a todos que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, livres do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa aos céus e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus, que estava fisicamente entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Vó Rosa, pois ele, Irmão Aldo, nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus, o Pai, o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão terrena durante 44 anos, e com os seus preciosos dons que herdou do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo nos transmitiu ensinamentos preciosos que foram
e sempre serão a garantia para que a nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada conforme é da vontade do Pai Celestial e de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa. Notem, amados irmãos, que nós aprendemos com o Santo Irmão Aldo a ser fiel a Deus, a manter a fé viva em nosso coração, sem nunca nos esmorecer. O irmão Aldo nos deu este exemplo. Ele foi um homem, um servo de Deus corajoso. Nas mais duras pelejas que teve que enfrentar, nas perseguições que sofreu, ele não desanimou. Ele foi sempre fervoroso, corajoso. Nos momentos de dificuldades para realizar a obra de Deus, ele conclamava o seu povo com fé. Ele dizia: eu confio no meu povo. Vamos lutar e vamos trabalhar para consumar os planos de Deus, o Pai, de Jesus e da Santa Vó Rosa. Tenham bom ânimo, irmãos. Não desanimem. Não tenham medo de nada. Assim o irmão Aldo nos encorajava e nos ensinava as maneiras sábias de Deus para vencer as tentações, para nos manter unidos a Jesus e santificar a nossa alma. Então, irmãos, ele, Santo Irmão Aldo, foi um exemplo de fé para todos nós. E nós somos muito agradecidos a ele pela doutrina sábia que temos hoje, pela divina inspiração que ele continua a nos conceder, para não nos desviar da verdade do reino dos céus. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável que foi e é a presença de um profeta e santo de Deus entre nós. Sejamos todos fiéis ao Santo Irmão Aldo, obedecendo a doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, à Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando-nos uns aos outros com verdadeiro amor e sinceridade, sendo justos, leais, muito sinceros uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo que ele fez e continua fazendo em nosso favor. Por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia, irmãos, obedecer aos seus sábios conselhos e às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a esse santo profeta e à Santa Vó Rosa sejam atendidos por eles. Notem, prezados irmãos, que para nós apostólicos, a palavra do irmão Aldo é verdade, e nós dizemos amém e vamos fazer.
O apostólico fiel não fica discutindo, debatendo e achando que deve mudar isto ou aquilo na igreja. No seu ministério, no coral, no nosso ministério de pastores, na disciplina e na doutrina ensinada por Jesus, pela Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. O apostólico fiel não fica criando problemas e arrumando desculpas para dizer que tem que ser assim ou de outro jeito, diferente daquilo que nós aprendemos na igreja. Já foi ensinado, e o Santo Irmão Aldo sempre disse, que a disciplina desta igreja apostólica nunca mudou e não vai mudar, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai. Irmãos, e por causa disto, há muitas pessoas que criam dificuldades para si mesmas. Começam a gostar do mundanismo, das modas extravagantes, dos costumes mundanos, e corrompem a sua fé, a sua moral, e começam a desobedecer a Deus, e colocam a culpa nos outros, nunca assumem a sua responsabilidade. Irmãos, a pessoa que faz isto, ela vai decaindo na fé, ela vai se esmorecendo, ela passa a não se agradar mais com a palavra de Deus. E Jesus avisou, ele disse, e sentirão comichões nos ouvidos, ao ouvirem a palavra do reino dos céus. E é isso que acontece com as pessoas que amam mais o mundo do que a Deus. É isso que acontece com as pessoas que vão perdendo a fé nos santos de Deus e passam a amar o pecado, a gostar das coisas erradas. Então, irmãos, valorizar o ministério do Santo Irmão Aldo, que tanto lutou para nos ensinar a verdade, é obedecer a ele, com humildade e gratidão na alma. Irmãos, nós devemos estar sempre preparados para reconhecer que a vontade de Deus é soberana. E foi isto que o irmão Aldo ensinou, a vontade de Deus, as ordens da doutrina, os ensinamentos da moralização dos costumes na vida da pessoa. Ele nos ensinou a largar das imperfeições que mancham a alma, mancham o caráter de uma pessoa. E aquelas que não querem largar dos seus erros, começam a colocar defeito nas coisas ensinadas por Deus, por Jesus, através dos seus santos. E vão decaindo na fé. Então, prezados irmãos, é isso que o Santo Irmão Aldo dizia, tomem cuidado, vigiem, orem, e não deixem ser enganados pelo poder encantador das trevas que está no mundo, sobre as pessoas pecadoras, que não querem nada com Deus. Guarda a tua fé. Nós temos um hino muito lindo do coral, que diz, guarda muito bem a tua coroa de glória, que é a salvação, que é a unção do Espírito de Deus, que é a sua moral, o seu caráter de filhos e filhas de Deus. Essa é a coroa divina, irmãos, que nos dá autoridade e poder sobre o pecado para sermos santificados e nos tornar a imagem e a semelhança de Deus. Mas aqui também está ensinado que no dia 5 de maio, na sede em todas as nossas congregações, iremos comemorar a grande vitória do Santo Irmão Aldo, em sua coroação no reino dos céus. Na sede e em todas as nossas congregações, celebrando essa data com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Agradecidos a estes santos de Deus pelo ministério que concederam ao nosso amado Santo Irmão Aldo, e reconhecidos e gratos a ele por ter
ou por ter sido o mensageiro do céu e nos dirigir durante 44 anos, com os seus preciosos dons no caminho do bem e da verdade, rumo à eternidade com Deus e os seus santos. Então, prezados irmãos, estas reuniões que antecedem a essa data gloriosa do dia 5 de maio, são oportunidades para que nos preparemos, reconhecendo o valor do ministério do irmão Aldo em nossa vida, para a nossa família. O irmão Aldo só fez o bem. Irmãos, quantos conselhos bons ele deu pessoalmente para muitos e muitos apostólicos. Quantas famílias o irmão Aldo salvou de grande sofrimento, casais até mesmo da separação, do esfacelamento da família. Todos aqueles que ouviram os conselhos do santo irmão Aldo venceram e estão bem, estão santificados, estão vivendo uma vida feliz de paz. O santo irmão Aldo só fez o bem. Quantos milagres ele realizou em nosso meio, na vida dos nossos irmãos, do nosso povo, dos ouvintes da hora milagrosa. Quantas vezes o irmão Aldo ajudou e abençoou aos desanimados, aos caídos na fé, que estavam tristes, abatidos pelas lutas da vida. Ele os animou, os abençoou, os encorajou e abençoou a sua vida. Pensem nisto, irmãos. Quantos jovens que foram salvos da morte, ainda quando criança, até mesmo às vezes no ventre da mãe. O santo irmão Aldo abençoou, realizou o milagre e deu a vida para a criança e para a mãe. São obras de caridade, obras de amor. E o que nos entristece, irmãos, é que muitos jovens, depois de adulto, viram as costas para o irmão Aldo e se tornam rebeldes e não querem obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Muitos pais que apoiam o erro dos seus filhos, encobertam o erro dos filhos. E depois, quando vê os filhos no sofrimento, com vícios, com separações, com situações morais muito abaladas, e às vezes até no crime, vendo o sofrimento dos filhos, aí pedem a ajuda da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Mas na hora de obedecer, na hora de praticar o que ele, irmão Aldo, ensinou, as pessoas não querem. São teimosas. Irmãos, e isso é um pecado contra Deus. Por isso é que ele, santo irmão Aldo, com humildade, com amor e mansidão, ele ensinava: obedeçam a Jesus, obedeçam a Santa Avó Rosa, obedeçam à disciplina da igreja com devoção, com gratidão na sua alma. Irmãos, o apostólico que reconhece o valor do ministério do irmão Aldo, a grande bênção que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram, quando toma conhecimento dos ensinos da doutrina, da disciplina que lhe é ensinado, que ele, santo irmão Aldo, inspira para ser colocado no boletim. A pessoa agradece. Obrigado, irmão Aldo. Obrigado, Jesus bendito, por tua misericórdia de me ensinar a verdade. Agora eu sei como é que eu devo fazer para viver com Deus, para santificar a minha alma, para um dia estar no reino dos céus. Irmãos, isto é ser justo com Deus. Injusta é a pessoa que ainda blasfema e fala contra o servo de Deus, como que se ele fosse culpado do seu sofrimento. E há muitas pessoas que se afastam da igreja e ficam fazendo comentários e falatórios contra a vontade de Deus. E muitos até lutando para roubar a fé dos irmãos apostólicos.
Tomem cuidado com essas pessoas. São pessoas nocivas, perigosas. Não devem odiá-las e não devem maltratá-las, mas hajam com sabedoria, como está na doutrina, e a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo sempre nos fez lembrar. Sejam silenciosos como a pomba, ou seja, não comentem. Não fomentem os falatórios. Mantenham-se calados em oração, vigilantes, cuidadosos para não cair nas ciladas. E esperto como a serpente. Ou seja, a serpente, quando vê o perigo, ela procura refúgio. Ela procura um abrigo, um lugar seguro para ela se esconder e se livrar do perigo. O apostólico, irmãos, qual é o nosso refúgio? Onde nós temos que procurar proteção? Nosso refúgio é Jesus, nosso Senhor. Com todos os santos e anjos, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo com a milícia angelical, que cuidam de nós. Então, quando se depararem com estas coisas, irmãos, se acheguem a eles pela oração, supliquem: Santa e bendita Avó Rosa, me guarda, me livra dessa situação. Afasta essas pessoas da minha vida. Guarda e me ajuda, me proteja, avó, para eu não cair em tentação. Peça a Santa Avó Rosa, à Virgem Maria, ao Santo Irmão Aldo, e confiem, façam a sua parte. Não fiquem, irmãos, dando lado ao erro. Se afastem dele. Dessa forma, os irmãos estarão buscando a santificação da sua alma. Estão buscando a perfeição espiritual para viver com Deus. Mas veja bem os frutos da fé e da confiança no Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos, integrado ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio. Continua muito mais presente, juntamente com a Santa Avó Rosa, ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico e por tantos quantos desejam a graça de Deus. Confiemos nesses santos de Deus e estejamos ainda muito mais unidos, a fim de que continuemos a ajudá-los a levar avante a obra de nossa igreja. Por sua vez, os santos, por sua vez, os membros do ministério, sejam pastores, obreiros, regentes, coristas, se mantenham firmes na fé, fiéis e leais ao voto que fizeram quando aceitaram servir esta igreja, e não se deixem levar pela influência dos que não creem, e procuram dividir os corações com falsas insinuações. É o que eu estava lhes falando. Mantenham-se atentos e tomem muito cuidado com as mentiras e falatórios profanos publicados em redes sociais, com o propósito maldoso de desviar a sua fé. Não aceitem nem acreditem em tudo o que vem e leem na internet, em relação a qualquer assunto, a respeito da nossa igreja. Tomem muito cuidado, tomem por base apenas o boletim interno publicado semanalmente e os preciosos ensinos da Santa Avó Rosa que nos foram transmitidos pelo Santo Irmão Aldo. Ou seja, irmãos, ser vigilante é tomar cuidado para não cair nas ciladas. É como diz o hino da igreja, do coral. Jovem apostólico, mas não é só o jovem, são todos nós. Tomem cuidado
com as armadilhas que podem surgir ao teu lado, no teu caminho, na tua vida, nos teus pensamentos para roubar a tua fé, para te enganar e levar ao sofrimento. Irmãos, ser cuidadoso, vigilante, e se algum dia tiver alguma dúvida no seu coração, ore, peça sabedoria a Jesus, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima, que eles vão te ajudar. Se quiser, se disponha, pergunte para a direção da Igreja Apostólica, escreva, telefone, entre na ouvidoria, escreva lá a sua dúvida e pergunte como é. E espere, irmãos, que muitas vezes a resposta vem no boletim. Preste atenção. Mas aqui continua. Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao que o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da doutrina, da disciplina e das regras de boa conduta, da organização de todo o nosso trabalho, de maneira que são realizadas as reuniões da igreja e os sacramentos instituídos por Deus e pela Santa Avó Rosa. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar quaisquer medidas por iniciativa própria, e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam as reuniões da Igreja Apostólica em nossos templos, de maneira como sempre foram realizadas, em locais e horários de conhecimento de todos. Irmãos e irmãs apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao Santo Irmão Aldo, que ele nos ensinou e nos aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da Igreja e de uns para com os outros, como verdadeiros irmãos e filhos de Deus, do mesmo Pai Celestial. Também para que formemos uma igreja forte e única, sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Clamem por eles em suas orações e confiem que serão atendidos, pois estes santos de Deus continuam ouvindo as suas orações, as nossas orações, e estão sempre prontos para nos atender, desde que neles confiemos com sinceridade e fé. Então vejam, irmãos, que nós precisamos preservar, conservar em nosso espírito esta fé viva. No Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima, em Jesus, na Santa Avó Rosa, em Deus o Pai, com muito fervor e alegria na nossa alma. Irmãos, e não há nenhum fanatismo nisso, não. Esta é a atitude da pessoa que quer a sua salvação e a do seu semelhante. Ela santifica a sua alma. Ela cuida desse tesouro precioso que Deus lhe deu, que é a unção do batismo do Espírito Santo. Luta para conservar-se em santidade e se aperfeiçoar. Então, amados irmãos, nas lutas que enfrentarem, os problemas, as dificuldades da vida, não recebam isso como uma derrota, um castigo, nada disso. Mas enfrentem, irmãos, como uma oportunidade para se santificar, para crescer na sabedoria. Lembrem-se, na hora da luta, da dificuldade, clamem por esses santos como a que está no boletim.
digam ao irmão Aldo, santo profeta e pastor: irmão Aldo, eu estou tendo esse problema, eu estou tendo essa dificuldade. O que eu faço, irmão Aldo, para vencer? Como é que o senhor, qual o conselho que o senhor tem para me dar? Irmãos, e preste atenção. Venha na igreja, ouça os hinos com fé. São mensagens dos céus. Ouça uma mensagem do pastor com respeito e com devoção. Com sinceridade na sua alma, procure extrair destas mensagens o melhor para a sua santificação, para se corrigir. Não fique olhando e julgando os outros, mas olhe a sua vida e veja o que aproveita das palavras das mensagens. Porque às vezes o seu pedido, o seu clamor está sendo atendido através de uma mensagem. Ou seja, faça o que está ensinado aqui. É como ele, irmão Aldo, sempre fez. Em certa ocasião, uma jovem apostólica chegou para mim e disse: pastor, eu estou enfrentando umas lutas muito difíceis na minha vida. E eu tenho pedido ao santo irmão Aldo, eu escrevo cartas para ele. E eu não tenho resposta. Por que o irmão Aldo não me responde? Mas, irmãos, aquela moça estava fora da disciplina. Estava com o cabelo cortado em franja, com pinturas no rosto, as unhas tudo pintada com cor berrante. Sua roupa estava justa e curta e rachada ainda aquela saia, com blusa decotada. Ora, o que pode se fazer em favor de uma pessoa que não quer obedecer a Deus? É difícil. Então, às vezes, uma pessoa pede tanto e não sabe por que não recebe. Porque está precisando obedecer a Deus. Jesus ensinou, está na doutrina. Orai ou se aproximai a Deus e o mal fugirá de vós. Na medida que a pessoa santifica a sua alma e se achega a Deus fazer a sua vontade, busca esse refúgio para a sua proteção, para se livrar das hostes do mal, o mal se afasta da vida da pessoa e as coisas ficam fáceis e ela passa a ter sabedoria, passa a enxergar as coisas boas que Deus já lhe deu, está na sua mão. Às vezes a pessoa não dá valor. Entenderam, irmãos? É assim que nós temos que fazer para viver esta vida unida a Deus. E há muitas pessoas que estão fracas na fé, muitas que se afastaram deste santo caminho e estão sofrendo. Creem na Santa Vó Rosa, creem no irmão Aldo, mas não têm coragem para vencer o pecado e os erros da sua vida. E sofrem. Então é preciso tomar uma decisão. É preciso, irmãos, tomar uma atitude e largar dos erros. E vir à igreja. É preciso pedir perdão a Deus, reconhecer, ser humilde e dizer: meu Deus, meu Senhor Jesus, Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, Virgem Maria, eu errei, eu sei que eu estou errado e eu quero voltar a ser obediente. Então eu peço perdão dos meus erros, tem misericórdia de mim e me conceda da unção do Espírito de Deus que me dá a vida, me dá o poder para eu me santificar. Façam isto. Muitos dos internautas que estão nos ouvindo e que não têm vindo mais à igreja, que abandonaram o seu ministério e vivem tristes, nervosos, desanimados, voltem à casa do Pai. Venham buscar o alimento para a sua alma. A Igreja Apostólica está com as portas abertas para vos receber. Nós temos o maior prazer e alegria em receber a todos que procuram o reino dos céus. Venham com fé e humildade, com o desejo de santificar a sua alma, e encontrarão nesse santo caminho a água da vida, que Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, têm para lhes dar, para saciar a sua sede,
a sua fome de justiça, a graça de Deus está aqui. Venha participar conosco. Eu deixo-lhes esta mensagem dos céus para o bem e a salvação da sua alma, para a sua santificação. Creiam nisto e guardem a sua fé. Agora nós vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino intitulado Onipotente Profeta. O santo irmão Aldo está ao nosso lado a todo instante, com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa sós, pois agora lá do céu, com mais poder, cuida de nós. Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele é o santo profeta da glória de Nosso santo irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós, nunca esquece de quem merece a sua bênção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós junto ao Pai. todos os momentos Ele ouve a nossa voz.
está ao nosso lado, constantemente, com todo o amor, com muito carinho, nos dá o perdão. É tanta sua bondade, é imensa a paz que Ele traz ao nosso coração. O santo irmão Aldo tinha um amor tão grande e tem por todos nós. Ele, como um grande servo de Deus, com toda a sabedoria, muitas vezes vimos ele acolher as pessoas que estavam fracas e abatidas na fé, muitas que vinham arrependidas pedir perdão, ou às vezes que ele aconselhava e a pessoa aceitava o seu conselho, ele dizia: está tudo bem, está tudo bem. Muitas vezes ele dizia: eu vou pedir à avó para te ajudar, vou falar com a avó para te ajudar, confia. Então, irmãos, como um santo de Deus, ele recebia e recebe a todos. Se alguém tem na sua alma alguma coisa que pesa na sua consciência de algum erro, de algum momento de vacilação, alguns internautas que nos ouvem agora, lembre-se que ele, Santo Irmão Aldo, junto a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e a Jesus, querem te ajudar, querem perdoar os seus pecados, querem te trazer de volta para o reino dos céus. Então, sejam humildes e falem a verdade diante destes santos de Deus, tenham coragem e larguem dos erros e voltem à Igreja Apostólica. Sejam humildes, Deus quer te salvar, Deus quer te ajudar com os seus santos, mas é preciso reconhecer que a vontade de Deus é soberana
e aceitar os conselhos dos céus. Façam isto enquanto é tempo. O tempo passa muito depressa. Quando nós vemos, passaram-se os anos e os que eram jovens já estão ficando velhos. As crianças que eram crianças já são jovens e alguns adultos. Então não espere o tempo passar. Faça o que tem que fazer enquanto é tempo. Alegre o teu coração e Deus será contigo. Tenha esta fé. E agora, para encerrar esta santa reunião, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos aqui presentes que, com toda a reverência, participaram desta reunião, agradecendo também aos coristas pela sua dedicação e amor. Faço isto em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, que se alegram e são muito gratos a todos que se dedicam à obra do Reino dos Céus. Também agradeço a colaboração dos obreiros, pastores presentes que nos ajudaram neste trabalho. Agradeço os internautas que dedicaram o seu tempo em nos acompanhar e prestar atenção, alimentar a sua alma com as mensagens dos céus. Desejo que estes santos gloriosos abençoem a vossa vida para continuarem assim, firmes e fiéis neste santo caminho. E convido para que estejam sempre em nossas reuniões, ouçam o programa Hora Milagrosa e nas lutas que tiverem que enfrentar, tenham coragem, não se desanimem. Façam de tudo, irmãos, para fazer as coisas conforme a vontade de Deus, para o seu bem e a sua salvação, sua felicidade. Façam das lutas, das pedras que surgirem no seu caminho, façam os degraus para a escada da vida, para subirem e alcançarem vitórias e mais vitórias. E confiem em Deus, porque quem em Deus confiou nunca se enganou. Agora eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, que fiquem em pé. Eu irei orar em seu favor, todos em sentido de reverência, de adoração a Deus o Pai. Ó glorioso e onipotente Deus Todo-Poderoso, venho com júbilo e alegria na alma, junto aos meus irmãos, agradecer ao Senhor, por sua infinita misericórdia de nos dar um Salvador, Jesus Cristo, Senhor da vida, para dar-se a si mesmo em sacrifício, para justificar os nossos pecados, para nos dar a oportunidade de salvação. Obrigado, Jesus bendito, nosso amado Senhor e Salvador, por ter restaurado a tua igreja na terra, a nova Jerusalém, que desceu dos céus, porque foi organizada pelo Senhor. A igreja apostólica foi organizada sob as orientações que deu a Santa Avó Rosa de como Deus o Pai quer a sua igreja. E nós, o teu povo, estamos felizes, porque hoje conhecemos a verdade do teu sagrado evangelho, ó Jesus bendito, porque os teus servos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, à frente desta igreja, muito lutaram para nos ensinar a verdade. Lutaram contra os falsos, lutaram contra a mentira e pregaram e ensinaram a verdade da doutrina. E hoje nós conhecemos a tua lei, as leis de Deus, e desejamos a cada dia nos aperfeiçoar, nos santificar mais. É por isso, ó Santa Avó Rosa, que eu venho como o intercessor diante da Senhora em favor da tua igreja e do teu povo. Pedir que a Senhora abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes, também os internautas que nos acompanham, as pessoas novas que estão assistindo às nossas reuniões nos seus lares, as pessoas que nos visitam em nossas reuniões, vêm participar pelas primeiras vezes. Eu rogo, Santo Irmão Aldo, que o Senhor as ilumine, as abençoe,
para que guardem esta fé, para que amem a Deus sobre todas as coisas, humilhem o seu coração e arrependam-se dos seus pecados, para serem recebidos como filhos e filhas de Deus e alcançar o batismo do Espírito Santo. Olha por essas pessoas, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, algumas que estão caídas, abatidas na fé, tristes, doentes, enfrentando dificuldades. Ajuda-as a ter coragem, a ter fé em Deus, confiar no seu poder, Santa Avó Rosa, de Espírito Consolador para ajudá-las a vencer as lutas e a santificar a sua vida. Tenha misericórdia dos sofredores e os que estão fiéis e obedientes, que a Senhora os ilumine cada vez mais, concedendo a todos na tua igreja mais da unção do Espírito Santo de Deus, que nos vivifica na fé, que nos dá o poder santificante para nos tornar a imagem e a semelhança de Deus. Abençoa os casais para que se amem e vivam em paz, sendo fiéis e obedientes a Deus, honrando-se uns aos outros. Também abençoe as famílias, pais, filhos, para que vivam bem, para que se amem, se respeitem e sirvam a Deus com lealdade. Ajuda a Santa Avó Rosa para que sejam livres das lutas, das dificuldades que estejam enfrentando na sua vida, quer seja no trabalho, nos negócios, nos seus estudos, também com as doenças. Abençoa e conceda-lhes uma graça, uma bênção, um milagre, para que esses males e sofrimentos se afastem da vida dos teus filhos, e os que estão enfermos tenham saúde, destruindo a doença, restaurando a saúde física do corpo, aliviando as dores, e eles tenham saúde. Conforme a vontade de Deus, o nosso Pai, e a fé que cada um possui. Peço a Santa Avó Rosa que a Senhora abençoe as pessoas que têm os seus nomes aqui nesta caixa, pedidos de oração. Foram colocados aqui por amigos, familiares, com a esperança de que estas pessoas sejam abençoadas e livres do sofrimento que estejam enfrentando. Rogo que a Senhora dê liberdade às que estejam cativas e oprimidas do pecado, dos vícios, do ódio, do ciúme, do rancor, de todos os males, que esses males se afastem da vida dessas pessoas, e a Senhora Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, as console e as conforte, e as conceda da unção do Espírito de Deus que lhes dá vida, para que tenham luz e sabedoria no seu espírito para fazer a vontade de Deus e largar do pecado e viver santamente. Confiem, prezados irmãos, que estes santos de Deus, Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe de Jesus, Rainha dos céus, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo, com santos e anjos do reino dos céus, vos estão abençoando. Creiam que a graça de Deus vos é dada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, e na comunhão do seu Santíssimo e Divino Espírito, estes santos de Deus vos abençoam. Creiam nesta graça que vos é dada segundo a sua fé, e serão felizes e bem-aventurados na sua vida. É o que eu lhes desejo, em nome destes santos poderosos. Amém. Pai do Senhor a todos. Tenham uma boa noite, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima.